Então, assim, o que eu aprendi hoje, né? E vou transbordar aqui pra vocês. Estava falando sobre o homem desestruturado. Um homem desestruturado, ele acaba fazendo coisas, situações na vida do qual atrapalha na rotina da família, entende? E aí, irmão? Bom? Então atrapalha. O homem desestruturado, ele atrapalha na vida dos filhos, atrapalha na vida da família, ele atrapalha na vida em casal. O que é um homem desestruturado? É um homem que não tem princípios, não segue a lei, não segue o que tem que ser feito. E isso acaba afetando nas próximas gerações, nos seus filhos, e você simplesmente, às vezes acontece as coisas dando errado e você não sabe o porquê. Porque você teve desestruturado a sua vida inteira. Para meio entendedor, meia palavra basta, mas é o que eu faço dentro do elevador, eu não paro. Não é coincidência eu estar falando sobre uma coisa e aparecer alguém e eu não vou parar, sabe por quê? Porque quem me deu a ordem para fazer falou para eu não parar. Às vezes aquele cara que acabou de entrar aqui estava precisando ouvir aquilo que eu acabei de mostrar, acabei de falar, e eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando para vocês aqui sobre o homem desalinhado. E olha só, é melhor falar com essa visão aqui por parte, né? Ó, o homem desalinhado, ele causa problema nas gerações futuras, sabe? O homem desalinhado com seus princípios, com seus valores, ele acaba trazendo um problema, muitas das vezes espiritual para as famílias, dentro da nossa casa, para os seus familiares, para pais, para mães, para sogro, para sogra. Então, assim, o que se pede hoje? Que os homens têm que ser posicionados. Os homens precisam ser posicionados, porque hoje o que mais é atacado em tudo, se você parar para pensar, quando você tem um estudo, são os homens. Até desde um desenho Peppa Pig, o que é atacado é o homem, porque o homem, a hora que você desestabiliza o homem, você desestabiliza uma geração inteira. Você entende disso? E hoje existe, você vê lá na Peppa Pig, fala assim, a Peppa fala assim: papai bobinho, ela tá desestabilizando, tá tirando a imagem daquele pai. Ela poderia muito bem estar falando, meu pai, meu herói, tá fortalecendo aquela imagem. E hoje, o que as crianças fazem? Principalmente com 3 anos, 4 anos, ela ouve aquilo lá e aí ela repete, ai, meu pai é bobinho, mas ela vai crescendo com isso na cabeça. E existe vários outros, os Simpsons também, lá no Homer Simpson, aquilo lá sempre o Homer é atacado, porque assim, é para desestabilizar a família, porque parece que todo mundo tem moral dentro de casa, a Marge tem moral, os 2 filhos têm moral e a filha tem moral, mas o pai é sempre o cara, o besta, o trouxa à esquerda, o bêbado, o viciado em cerveja. Então assim, tudo que a gente faz hoje, que a sociedade faz é para desestabilizar você que é homem. E quando a gente fala e pede por um posicionamento, os homens precisam ter um posicionamento quanto a tudo, a sua postura como pai, a sua postura como marido, a sua postura como sacerdote do lar, a sua postura como a pessoa que vai vir, ele é o cara daquela casa, a pessoa que vai olhar e vai falar, aquele homem é o homem posicionado no lar dele. Porque quando o homem é posicionado, ele vai ter seus filhos posicionados, a sua esposa vai ser posicionada. Só que assim, eu sei que não é fácil. Eu fui um cara que vivi muitos anos desalinhado. Saía da empresa e ia pro boteco. Saía da empresa e preferia estar junto com os amigos bebendo. Eu era esse cara. E hoje, graças a Deus, pelo que eu passei, eu tenho total autoridade para falar para as pessoas sobre posicionamento. Posicionamento masculino, sobre posicionamento como homem, posicionamento como pai, posicionamento como filho. E eu tenho propriedade para falar isso. Então assim, qual que é a visão que eu quero que você tenha, além dessa praça aqui, que nós vamos mais tarde, ó, o pessoal lá, ó, fazendo piquenique, ó, fazendo piquenique, tem gente de todo tipo lá, um playground. Qual que é o que eu quero que você aprenda hoje? Que um homem desalinhado, ele desestrutura a família. O homem que vive deixando brechas e depois não sabe por que as coisas dão errado, ele acaba estragando a sua própria vida e das gerações seguintes. Você sabe quem quer dar a brecha que o homem dá? Todo homem dá? Quando passa uma mulher bonita no trânsito, o cara fica olhando com um olhar de cobiça. Quando ele tem papos amorosos com outra pessoa, não ser a esposa dele. E isso é um homem dar brecha. Quando ele assiste pornografia, quando ele mexe com masturbação, quando ele está assistindo coisas indevidas, quando ele está planejando na cabeça dele cobiças, quando ele está tendo sonhos eróticos com outra mulher que não é a mulher dele, ele está fazendo a vontade do inimigo, e aí ele está abrindo brechas. Aí depois as coisas acontecem para ele fala assim, eu não sei porque está dando tudo errado para mim. Cara, a minha vida parece que eu não prospero, mas por que será? Porque você está dando brechas.
quando ele aceita uma propina de alguém, quando alguém pede um serviço para ele, fala, me dá X reais que eu te coloco lá dentro, e ele concorda. Sabe o que é normal? Que muitas pessoas acham isso normal, tudo normal. Eu cresci e na minha cabeça, pornografia era uma coisa normal para homem. Quantos homens que foram levados na antiguidade para a casa de prostituição junto com os pais? O pai levava a criança de 12, 13 anos lá para o filho virar homem. Meu filho vai virar homem. E o pai não sabe o que ele está causando no movimento espiritual na vida do seu próprio filho, na vida da sua casa. E aí depois não sabe por que a vida não vai para frente, por que não prospera. E quando eu estou falando aqui de não prosperar, eu não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando de ser próspero. Ser próspero é diferente de ter dinheiro. Quando eu falo ser próspero, é você ser próspero em tudo que você faz. Hoje eu me considero uma pessoa próspera. Hoje eu posso ter menos que ontem, mas hoje eu me considero uma esposa, um cara próspero. Sabe por quê? Por causa que eu estou alinhado com a minha esposa, eu estou alinhado com os meus filhos e eu estou alinhado no meu posicionamento como pai, como sacerdote do meu lar, como marido. Hoje, se o inimigo vir plantar setas na minha cabeça, mandar alguma coisa na minha frente para mim ficar olhando, cobiçando, eu já viro a chave e falo, sai de ré. Porque isso aí, a gente não tem que viver pelos desejos da carne. Não dá. A vida pelo desejo da carne eu já experimentei. E eu falo hoje com propriedade que é muito melhor a vida que eu estou vivendo hoje como posicionado, um homem posicionado, do que a vida que eu levava antes. Existem muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, querendo ter uma posição diferente, mas essas pessoas, elas simplesmente não têm coragem de ter um diálogo aberto dentro da sua casa. Um diálogo com a sua esposa, um diálogo com o seu esposo. Você quer ter um relacionamento bom, você quer ter uma vida próspera, você quer ter os filhos top, mas você não tem coragem de muitas vezes chegar na sua esposa e pedir desculpa pelo que você falou, de falar desculpa pela grosseria que você teve, de pedir desculpa para os seus filhos. Você não pede direcionamento e depois não sabe o que está dando errado e por que está dando errado as coisas. Então assim, reflita um pouco a sua vida, não espere a vida acabar. Sabe por quê? Porque a vida é curta. Hoje você... Isso tudo que eu falei pode fazer não tão sentido para algumas pessoas, mas às vezes para você está fazendo muito sentido. E se você está acompanhando o Story até agora e fez sentido para você, você deve ter que alguma coisa na sua cabeça tem que virar uma chave. Sabe por quê? A vida é curta de verdade, você tem que fazer acontecer. Quanto tempo você vai ficar fazendo coisa que você não gosta? Quanto tempo você vai ficar deixando de viver o que você tem que viver no seu casamento, na sua casa, no seu lar, como pai, como filho? Como que você vai deixar de honrar seus pais? Como que você vai deixar de honrar a sua mãe? Como você vai deixar de honrar a sua esposa? Não tem que se fazer. Aprenda. Eu não sou o dono da verdade, mas eu sou filho do dono. Entende? Você também pode. Todos nós podemos mais. Então faça acontecer você também.